Depois do pacto por meio do qual o Senhor tinha confirmado a Abraão que ele ia cumprir a promessa de aliança de que daria um herdeiro e que por meio desse herdeiro faria multiplicar sua descendência como as estrelas do céu, aí o capítulo 16 começa introduzindo o fato de que esse herdeiro prometido ainda não havia nascido, posto que, abre aspas, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Na mentalidade hebraica, Deus ele é tão grande e poderoso que seja o que ele faz diretamente, o que ele não impede ou não permite acontecer, é tudo tido como se Deus mesmo tivesse feito. É por isso que Sarai alega aqui no capítulo seguinte: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Mas provavelmente, sabendo da promessa de Deus de que o herdeiro de Abrão não seria Eliezer, mas um herdeiro que saísse das suas entranhas, que foi assim que Deus disse, aí a gente vê ela elaborando um plano, que era um plano que estava de acordo com a cultura da sua época, para então conceder esse herdeiro que de fato fosse filho de Abrão, e não alguém fora da família como Eliezer. É assim que nos é dito que Sarai tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. De acordo com a cultura dos seus dias, uma serva ela era propriedade dos seus senhores. E aquilo que do seu servo viesse, mesmo que fosse um filho, seria do seu senhor também. Então, para Sarai, se Agar era a serva dela, o filho que nascesse da sua serva, mesmo vindo de Abraão, seria o seu filho por direito. Então, Sarai pensava que se Deus estava impedindo ela de dar o herdeiro, é porque talvez ela devesse fazer alguma coisa a respeito para que essa promessa se cumprisse. E é por isso que na argumentação que ela faz para Abraão, ela diz o seguinte: toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. Então, para a nossa cultura pós-moderna, cultura ocidental, esse conceito de ter filhos por meio de outra pessoa pode parecer estranho. Parece mais com aquela ideia de barriga de aluguel, que é quando um casal paga uma outra mulher para que ela seja fertilizada com o seu material genético dos pais, né, e, portanto, dê um filho para eles. Mas como naquela época não existia uma coisa semelhante, nem essas tecnologias de inseminação artificial que a gente vê hoje, no Antigo Oriente era aceitável ter relações sexuais para gerar descendência a outra pessoa. Entre o povo de Israel, por exemplo, existe uma lei interessante chamada Lei do Levirato, em que era estabelecido o seguinte, diz lá em Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a tomará por mulher, fazendo obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der sucederá ao nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Ou seja, um irmão tinha relações sexuais com a sua cunhada viúva para dar descendência em nome do irmão falecido. E os filhos que nascessem seriam considerados filhos do falecido, com todos os direitos familiares que o seu nome lhe concedia. Pode parecer estranho para a gente hoje, mas era assim que funcionava naquele mundo, né? São milhares de anos de diferença cultural e também de outra parte do mundo, mas era aceitável assim. E aí, por seguir e adotar a cultura dos seus dias, Sarai não confiou que Deus poderia fazer um milagre de lhe tornar fértil, ainda que ela tivesse essa idade avançada. E o texto também acrescenta que já havia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã e esse filho prometido não chegava. Note também que não é dito em nenhum momento que Sarai orou a respeito ou buscou orientação de Deus. Ela simplesmente assumiu a cultura dos seus dias e aparece já apresentando para Abrão esse seu plano, e ele logo concorda. De fato, Agar, a serva de Sarai, concebe um filho de Abrão. E agora que ela estava grávida, que era do chefe, né, da sua tribo, Agar parece que ela se deixa levar pela ideia de ocupar uma posição superior, superior até da sua própria senhora Sarai. E aí diz o verso 4, que vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E aí, sem uma atitude de Abrão para impedir, Sarai simplesmente maltrata Agar e acaba fazendo com que ela seja expulsa da família e da tribo que Abrão liberava. E naqueles dias, uma mulher grávida e sem família para apoiá-la, não tinha apoio de ninguém, nem apoio estatal. Se ela não tivesse família, ela ia passar a viver mendigando ou ia morrer certamente de fome. É nesse ponto em que Agar, desprezada,
talvez ali temerosa quanto ao futuro e vagando sozinha por meio de um deserto, ela tem um encontro com Deus. Esse capítulo diz que o anjo do Senhor aparece a Agar no deserto, e é interessante que mesmo Deus sabendo que ela havia sido maltratada e humilhada, o anjo instrui Agar dizendo o seguinte: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos, diz assim o verso 9. Só que essa ordem também vem acompanhada de uma promessa. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Isso está nos versos 10 a 12. Então veja, fazia parte dos planos de Deus que Agar ainda vivesse sob os cuidados de Abrão, e se necessário fosse, ela deveria se humilhar diante de Sarai para ser de novo aceita na família por causa do seu filho. Afinal, Deus havia se comprometido em abençoar a descendência de Abrão, e com o nascimento desse bebê não seria diferente, afinal, ele era de fato seu filho. O próprio nome da criança foi definido pelo anjo, que com a justificativa de que o Senhor ouviu a tua aflição. E realmente o nome Ismael, em hebraico, quer dizer exatamente Deus ouvirá. Agora, note que, ao tentar criar uma solução para sua falta de confiança em Deus, foi Sarai e Abrão que criaram um problema para eles mesmos, nesse primeiro momento, e depois um problema para sua própria descendência que ela tanto queria. Isso porque a descendência de Ismael acabou se estabelecendo onde hoje é a Arábia Saudita, e eles deram origem aos povos árabes, de onde veio também o surgimento da religião islâmica, que há milênios tem tido conflitos com o povo de Israel e luta pelo território de Jerusalém até os dias de hoje. Na promessa que fez a Agar, o anjo do Senhor deixou claro que ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. A religião muçulmana acredita que eles são os verdadeiros descendentes de Abrão e que Maomé foi o último que recebeu a revelação de Deus para a humanidade. A crença dessas suas origens são o principal fundamento de tantos conflitos no Oriente Médio até hoje, cumprindo as exatas palavras que o anjo havia profetizado. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. O local onde foi construído o Templo de Jerusalém, por exemplo, é o mesmo onde Abrão foi a fim de sacrificar Isaque. E, ao mesmo tempo, pela tradição islâmica, diz também que foi o local de onde Maomé ascendeu aos céus. Por esses motivos, é também considerado um lugar sagrado tanto para os judeus quanto para os muçulmanos, e que por muito tempo brigaram por esse território e até agora eles vivem em conflito. Não foi culpa de Agar ter concebido Ismael e nem culpa de Ismael de ter nascido. E o Senhor não deixaria de ouvir a oração de uma mãe em angústia e nem deixaria de cumprir a sua promessa de abençoar a descendência de Abrão, afinal, Ismael era realmente seu filho. Mas essa experiência, ela nos mostra que, muitas vezes, por causa da nossa falta de confiança em Deus, a gente tenta resolver as coisas de acordo com a nossa vontade, usando desculpas, a cultura, todo mundo faz, é assim mesmo. E o que a gente acaba causando é apenas mais dor e confusão para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Afinal, Sarai conseguiu o que queria, agindo desse jeito, mas ela não conseguiu controlar os resultados. Ou como disse C.S. Lewis, todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. Cuidado para não agir como Sarai, tentando ajudar a Deus a cumprir as suas promessas, e que a sua falta de confiança nos planos de Deus não lhe leve a agir por impulso e acabe lhe trazendo ainda mais dor e sofrimento. O capítulo termina com a gratidão de Agar. Ela é que é o grande exemplo de fé aqui, porque Deus lhe ouviu no seu momento de maior angústia. Da sua experiência com Deus, Agar não via mais o Deus de Abraão como alguém distante, mas como um Deus que havia e a quem ela mesma, uma escrava, pôde ver. É por isso que o verso 13 diz assim: ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu, ó Deus, me vês, pois disse, não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê?
E aí o local do poço onde ela teve esse encontro com o Senhor ficou conhecido como Beer Lai Roi, que em hebraico quer dizer poço do vivente que está me vendo. Por sua falta de confiança e impulsividade, a gente vê que Sarai deixou de acreditar que Deus estava vendo o sofrimento dela, e isso só lhe causou ainda mais sofrimento. Já Agar, ela teve encontro com Deus através do sofrimento que Sarai lhe causou. E aí ela confiou agora na promessa de Deus, porque ela teve certeza que em meio à sua dor, Deus estava lhe vendo. Agora, o capítulo 16 de Gênesis deixa para a gente uma pergunta importante. Olhando para esses dois exemplos, em meio aos nossos próprios sofrimentos, nós agiremos como Sarai ou como Agar? É uma pergunta que o capítulo deixa implícita e que cada um de nós vai ter uma vida para responder.